Se existe um homem que personifica a essência da filosofia, esse é Sócrates, proclamado pelo oráculo de Delfos como o mais sábio da Grécia. Sua influência no pensamento humano é incomparável, tornando-o uma das figuras mais admiradas da cultura universal. Embora muitos filósofos tenham vindo antes e depois dele, sua abordagem revolucionária moldou o pensamento ocidental de maneira definitiva. É impossível compreender a filosofia sem conhecer a vida e a obra desse sábio ateniense. Sócrates nasceu e cresceu em Atenas no século V a.C., período de esplendor da polis, que se tornara um centro intelectual fundamental para a cultura ocidental. Veio ao mundo em uma família de classe média, filho de Sofronisco, um escultor, e de Fenarete, uma parteira. Ambos influenciaram sua trajetória de maneiras distintas. Desde jovem, ele despertava curiosidade por sua inteligência afiada. Possuía um espírito inquieto e uma curiosidade insaciável, combinando ironia refinada com uma capacidade excepcional de raciocínio. Isso o levava a longas discussões filosóficas, nas quais desafiava seus interlocutores com perguntas que expunham contradições em seus discursos. Dessa prática surgiu sua metodologia de ensino, baseada na maiêutica, um questionamento contínuo para levar as pessoas à reflexão e ao verdadeiro conhecimento. Uma das virtudes mais marcantes de Sócrates era sua humildade intelectual. Em vez de se considerar um sábio, ele afirmava que sua única certeza era a de que nada sabia. Por isso buscava incessantemente entender melhor as questões essenciais da vida, abordando qualquer um que estivesse disposto a debater. No entanto, suas perguntas afiadas frequentemente desmascaravam a arrogância de muitos que se julgavam sábios, o que lhe rendeu tanto admiração quanto inimizades. Sócrates não buscava o conhecimento por vaidade ou erudição, mas acreditava que o verdadeiro saber era a maior virtude que um ser humano poderia alcançar. Para ele, a ignorância era a raiz do mal, e a busca pelo conhecimento era essencial não apenas para o indivíduo, mas para toda a sociedade. Sua coragem em questionar tudo e todos o tornou uma figura controversa. Seu prestígio despertava não apenas respeito, mas também inveja e temor, pois aqueles que detêm o poder raramente gostam de ser questionados. As autoridades de Atenas o acusaram de corromper a juventude e de não reconhecer os deuses da cidade, crimes passíveis de pena de morte. Apesar de poder evitar sua condenação pedindo perdão ou fugindo com a ajuda de seus amigos, Sócrates surpreendeu a todos ao aceitar seu destino. No diálogo Críton, ele argumenta que fugir da sentença minaria a própria estrutura das leis da cidade e, por isso, decidiu permanecer fiel a seus princípios. Sua execução ocorreu por envenenamento com cicuta. Relatos indicam que Sócrates bebeu o veneno de maneira serena, conversando com seus discípulos até que seu corpo fosse paralisado pela toxina. Seu sacrifício consolidou sua posição como o grande pilar da filosofia ocidental, pois foi o primeiro a dar à filosofia sua missão essencial, a busca pelo autoconhecimento. Acreditava com convicção que poderíamos compreender de forma objetiva os conceitos de justiça, amor e virtude, defendendo que todo ser humano tinha o dever e a capacidade de conhecer a si mesmo. Enfrentou a ignorância como se fosse uma praga, vendo nela a raiz de todo o mal humano, e compartilhou essas ideias com quem quisesse ouvi-las atravessando séculos. Talvez esse seja seu maior legado, a certeza de que seremos justos quando formos capazes de compreender o que é bom. A famosa declaração de Sócrates em seu julgamento, que deixou a todos sem palavras, reflete sua firmeza e dedicação às suas convicções. Se me disserem, te absolvo, mas deves abandonar teus diálogos e deixar de filosofar, eu responderia, amo e respeito Atenas, mas devo obediência aos deuses antes de vós. Enquanto tiver fôlego, não deixarei de filosofar, questionar e instruir. Todos os que cruzam meu caminho, pois assim ordenam os deuses atenienses, devem saber que não posso agir de outro modo, ainda que me condenassem 1000 vezes à morte. As corridas são vencidas com tenacidade. Ensina a moral da conhecida fábula de Esopo sobre a tartaruga e a lebre. Em sua vida, Sertório, como relata Plutarco, demonstrou isso às suas tropas no século I a.C.,
preparando uma prova que ilustrava a mesma ideia. Desafiou seus soldados a enxergar que a perseverança supera a força bruta e que desafios insuperáveis, enfrentados aos poucos, acabam cedendo. A disciplina e a persistência são irresistíveis, derrubando até os maiores poderes com o tempo, pois ele é aliado daqueles que sabem aproveitar suas oportunidades com sabedoria e inimigo implacável dos que se deixam levar pela incerteza. Persistir é mais que seguir em frente. É uma afirmação de fé no potencial do próprio ser. Acima de tudo, perseverar é um ato de amor próprio. No entanto, a persistência pode se tornar prejudicial. Gastar esforço em algo infrutífero e sem perspectivas de sucesso pode ser um erro. Como escreveu Ralph Waldo Emerson, uma coerência tola é o duende das mentes pequenas, sugerindo que teimosia sem propósito revela mentes estreitas e inflexíveis. Isso implica que a incapacidade de se adaptar e aceitar novas ideias ou mudanças é um traço de quem carece de amplitude de pensamento e criatividade. Todos sabemos que a perseverança é essencial, mas raramente a praticamos. Curioso, não? Somos a única espécie consciente do que deve fazer, mas ainda assim relutamos em agir. É por isso que a perseverança é tão crucial. Antes de prosseguir, pergunte-se: eu realmente confio em mim? Sem confiança no próprio potencial, nunca se desenvolverá essa virtude. A perseverança não surge do nada. É tão natural quanto o dia suceder à noite. Ela é uma força interior que nos dá firmeza de espírito para não desistir diante da dificuldade. É a habilidade de avançar rumo ao objetivo, desconsiderando os obstáculos ou, no mínimo, lutando para superá-los. Essa qualidade define aqueles de vontade ardente que, após avaliarem as chances, não se deixam abalar pelos reveses e seguem firmes, apesar dos desafios. Os perseverantes não se deixam influenciar pelos que cedem diante da primeira adversidade. Estes últimos, consumidos pelo desânimo, jogam a culpa no destino, mas o destino não é culpado pelo fracasso de ninguém. A verdade é que alguns reconhecem sua fraqueza e tentam transformá-la em força, enquanto outros se rendem, justificando sua inércia com frases como: "Nada dá certo para mim, então é melhor desistir." E, ironicamente, essas mesmas pessoas invejam aqueles que concluem seus projetos com sucesso. "Se fosse eu, não teria acontecido assim", dizem ressentidos. Mas a realidade é simples. Tudo flui para quem insiste com determinação, e nada prospera nas mãos de quem ignora as oportunidades. A persistência não apenas reúne as qualidades necessárias para acelerar o êxito, mas também fortalece uma ideia até que ela ganhe vida e se torne ação. No entanto, sem um objetivo claro, até a mais intensa meta se torna inútil. É essencial saber para onde se está indo. Afinal, como Nietzsche observou, há muitos que, por escolha própria, preferem a cegueira e depois se surpreendem com as dificuldades que nunca se preocuparam em prever. Ficam espantados ao deparar-se com obstáculos que não anteciparam. Sem hesitação, acabam enfrentando eles. Se percebem que se tornarão barreiras muito difíceis, voltam ao início e buscam um caminho mais viável. Contudo, para muitos, desistir de um projeto é um sinal de fraqueza. Para esses indivíduos destemidos, os obstáculos são adversários, e assim como um soldado sentiria vergonha ao fugir do inimigo, eles se sentiriam indignos se não levassem a jornada até o fim. Além disso, sua coragem é recompensada, pois poucas coisas resistem a uma vontade firme e inabalável. A primeira atitude daqueles que se deparam com essa situação deve ser parar para avaliar, nunca recuar, mas refletir. Como veremos, agir impulsivamente é um erro quando se quer persistir. Quando compreendemos o esforço necessário e antecipamos as dificuldades do caminho, então é o momento de moldar nossa estratégia. A origem da perseverança reside no poder da ideia central. Essa virtude é injustamente criticada. Os fracos e incapazes chamam-na de obsessão ou ideia fixa. No entanto, a firmeza de propósito é essencial para alcançar qualquer objetivo. Ideias dispersas geram decisões frágeis devido à sua própria inconsistência. Quem deseja o sucesso com convicção deve ignorar influências que desviem seu foco e comprometam seus fins, ajustando continuamente suas resoluções.
Mesmo que a ação pareça precipitada, não se deve permitir que pensamentos desestabilizadores prejudiquem o que foi decidido, desde que mantenhamos o rumo certo. Qualquer ajuste que nos aproxime do objetivo deve ser aceito e analisado com atenção. No entanto, antes de alterar o plano original, é indispensável um exame criterioso para evitar escolhas impensadas que possam nos conduzir a caminhos incertos ou, pior ainda, a um beco sem saída. Quem deseja alcançar a perseverança antes mesmo de definir um plano sólido deve agir como os turistas. Os prudentes, ao planejar uma viagem, primeiro avaliam suas preferências e interesses, escolhendo o destino mais adequado. Depois, organizam vestuário e provisões e, por fim, analisam o mapa, traçando um itinerário que leve em conta a lentidão das estradas, as dificuldades do percurso e os pontos de interesse. Só então partem, sabendo exatamente para onde vão, sem se deixar distrair por obstáculos que possam desviá-los. Quem age de outra forma logo sofrerá as consequências. A falta de um planejamento adequado gera inquietação e rouba a liberdade de espírito. Recursos mal calculados os farão parar antes do tempo, e aqueles que se encantam com paisagens distantes podem acabar saindo do caminho, desperdiçando tempo e correndo o risco de se perder. O pior é que nem sempre esses desvios valem a pena, e quem abandona sua rota muitas vezes não recebe nenhuma recompensa. Em vez de se esforçarem para retomar o caminho certo, muitos passam a vagar sem rumo, encantando-se com cada novo horizonte apenas pelo brilho ilusório das paisagens à distância. Outros, menos imaginativos, não se deixam enganar por miragens, mas desanimam ao primeiro obstáculo, sucumbindo ao cansaço e desejando abandonar a jornada. Quando voltam para casa, percebem que enfrentam as mesmas frustrações na vida cotidiana e continuam adiando seus planos indefinidamente. No entanto, o esforço bem direcionado nunca é em vão. Ele traz a satisfação de encontrar dentro de si a força que alimenta a esperança do sucesso. A perseverança deve ser o eixo central em torno do qual giram todas as qualidades essenciais para conquistá-la. Chamamos de virtude, e não sem razão, pois a verdadeira perseverança sintetiza diversas qualidades que costumamos admirar. Além disso, essas qualidades são, na batalha da vida, armas tanto de ataque quanto de defesa. Elas nos ajudam a enfrentar cada falha que ameaça a sinceridade e o êxito das ações, atacando-a na raiz e perseguindo-a até seu completo desaparecimento. Também atuam como um escudo, protegendo-nos dos golpes fatais lançados contra todo nobre propósito. Os defeitos que se opõem à perseverança são seus piores inimigos, e o maior deles é a preguiça, pois esta alimenta a aversão ao esforço. Ela nos limita a projetos triviais que não exigem empenho, foco ou continuidade. Fácil é perceber que algo tão simples pouco acrescenta. Os desafios menores são quase sempre de ordem inferior. Sua simplicidade os torna acessíveis a todos, exceto aqueles que buscam ambições legítimas. São tentados e concluídos por tantos que, segundo a lei da oferta e da procura, perdem valor moral e material. Pela falta de dificuldades, são rapidamente deixados de lado, pois sua grande disseminação gera concorrência e exige qualidades como ação e persistência, que a preguiça impossibilita. Isso porque a preguiça sempre gera apatia, afastando-nos de qualquer trabalho. Assim, o campo do saber permanece infértil, quando uma pequena dedicação poderia fazê-lo florescer, exalando o perfume da sabedoria que enriquece a vida. A mente de um preguiçoso é um solo abandonado, rapidamente tomado por ervas daninhas e parasitas. Em resumo, para alcançar qualquer objetivo, devemos abraçar a perseverança. O sucesso rápido de alguns pode nos iludir, mas as verdadeiras conquistas exigem tempo e esforço, que são praticamente sinônimos de perseverança. Por isso, volto à pergunta inicial. Você realmente confia em si mesmo? Sócrates confiou até sua morte, e o mesmo fizeram todos os homens lembrados pela história, pois tinham fé em si e em suas ideias. Para eles, perseverar não era uma obrigação, mas um estilo de vida voltado para seu propósito. Talvez suas aspirações sejam diferentes,
Mas seja qual for seu objetivo, você precisará de perseverança e constância. Lembre-se disso ao pensar em desistir. Para finalizar, cito o 30º presidente dos Estados Unidos, Calvin Coolidge. Nada no mundo substitui a perseverança. O talento não basta. É comum ver homens talentosos fracassarem. O gênio também não. O mundo está cheio de gênios ignorados. Nem mesmo a educação basta. Há muitos instruídos que falham. Apenas a determinação e a persistência são verdadeiramente onipotentes.